Bom dia, tô aqui de novo, acabei de acordar tem pouco tempo, levei o Rodrigo ali no reforço ali. E de falar em reforço, Deus me mostrou assim que eu tô como se fosse numa aula de reforço, que é onde você já sabe alguma coisa, mas que você ainda tem que frequentar a escola fora do tempo para poder você ser mais entendido, né? Compreender mais e, e crescendo nas notas, porque o primário, quando você começa o primário, você não sabe nada, né? Você, ao passar do tempo, ao decorrer do tempo, você vai melhorando, você vai aprendendo a ler, a escrever. E é isso que Deus fez pra mim. Estuda, acha o tempinho aí e entra pra aula de reforço e, e coloca todas as suas forças, toda a sua sabedoria para que você pegue o diploma. Então vamos lá, né? Lucas capítulo 8, versículo 18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vida aos cegos, para libertar os prisioneiros. Essa palavra eu iria falar ontem no vídeo, falei no outro que não deu certo, mas como eu fiz aquele rapidinho só para poder não passar em branco mesmo, porque eu sentia que eu precisava mesmo enviar alguma coisinha. Então, eu sinto de verdade que é muito forte, Deus quer que eu conte. Ontem eu já tinha contado, mas não foi para ser lá, então tá bom. É na vontade do Senhor, né? Se não foi aquele, vai ser o de hoje. Eu vou, como eu tô agora, eu acabei de acordar, eu não pensei muito, apesar que não precisa de pensar, mas eu tô sentindo, eu vou deixar eu não abri igual as outras vezes que eu já tinha abrido, agora eu vou abrir uma página na vontade de Deus agora. Só pra mim iniciar meu dia, sabe? Pra minha mente, apesar que eu já estudei 2 capítulos da Bíblia hoje e então não quer dizer que é pra me iniciar não, porque eu já iniciei logo na hora que eu acordei. Então, que a palavra do Senhor seja dita através dessa página. Página 126. Eu nem li ainda, eu não conheço todas as páginas, porque o tempo foi curto para minha salvação chegar, então eu não li tudo. Eu só abri as que Deus foi me mostrando. Página 26 do livro da sabedoria diz assim: Procure cultivar a verdade em relação aos outros e também em relação a você mesmo. Só a verdade nos fará chegar à perfeição, porque ela nos faz conhecer o que real e verdadeiramente somos. E só chegaremos a ser perfeitos quando nos conhecermos, a fim de podermos corrigir-nos de nossos defeitos e lançar-nos à conquista das virtudes que nos faltam. Essa eu não tinha lido. A maioria das páginas que eu tinha lido, eu li e marquei. Porque tudo fez um sentido lá, sabe? No momento. Gente, ontem no meu vídeo que eu falei que eu tinha gravado e não tinha dado certo de eu mandar,
vou contar de novo agora e esqueceu de ontem. De ontem passou. E o que passado não volta. Até isso. Muitas vezes, sabe? Muitas vezes eu ficava pensando no que aconteceu ontem. E o que aconteceu ontem não é pra hoje. O ontem foi, não volta mais. E se você não fez ontem, hoje você tenta fazer outro melhor. Você tenta fazer melhor porque o passado destrói a mente também. Por um erro que você fez ontem hoje e você quis acertar e não conseguiu, esse pensamento vem atrapalhar o seu hoje. Eu vou soltar desse jeito, mesmo gaguejando, vocês vão me desculpando aí, mas era o embaraço que eu tinha quando eu ficava pensando, quando eu estava desandada, bagunçada, eu ficava lembrando ontem, do que eu fiz ontem. O ontem não pode atrapalhar o seu hoje. O ontem tem que ficar lá, no ontem, no passado. Então, bola pra frente. E eu ontem, o ontem, ele persegue o hoje, não tem como. Só que a gente tem que tentar deixar ele lá. No máximo lembrar dele, mas não trazer ele no presente. Deus falou comigo: filha, eu não quero que você conte só sua história, não, só seu livramento, não. Ele quer que eu conte mais, ele quer que eu vou aprofundar, ele quer que eu aprofunde a minha história, ele quer que eu conte do início. O início começou nos meus 6, 7 anos, que é o que Deus me mostrou, que nada é por acaso. Eu não lembro muito bem se era no 6 ou se era no 7, mas eu lembro que para Rio Verde eu vim com 9, então tinha pouco tempo, eu era uma mocinha já. Lá em Crixás, onde a gente morava antes de Rio Verde, a cidade de Crixás, norte de Goiás. Minha mãe e meu pai viviam juntos, eles eram casados, mas eu não sei falar especificadamente assim os detalhes, porque eu era criança, eu não dava muito, eu não conversei com a minha mãe antes de eu abrir esse canal para mim contar minha vida, então eu vou contar só o que eu sei e lembro. E acredito que foi verdade, que foi isso. Gente, se eu errar nas palavras, vocês me perdoam, porque isso não é coisa que eu tava na cabeça. Eu vou contar porque foi Deus que pôs na minha mente agora para me lembrar e para me vir trazendo de lá para cá, tá? Nos meus 6 para 7 anos, ou mais ou menos isso, eu tive um problema na infância que minha mãe não sabe. Meu pai desconhecia, finado meu pai, que Deus o tenha, chegou a hora dele, Deus o levou sem ele saber. Deus o tenha. Meu irmão, o Elton, algumas pessoas vai descobrir isso hoje, porque eu não tinha contado pra ninguém, sabe? Isso era só meu e de Deus. O meu irmão Elton tinha um amigo que chamava Silvio. Eu lembro dele, um homem grande, um rapaz grande. Não sei se é porque eu era pequena, que eu achava que era muito grande. Eu tenho a imagem que ele era grande, moreno escuro. E esse rapaz, toda vez que meu irmão saía pra
pra jogar bola com ele, que eles voltavam pra casa, sempre eles passavam lá. Eu lembro até que ele tava suadinho nesse dia, ele tava pingando de suor. Se eu não me engano, ele tinha jogado bola. E esse rapaz sempre me rodeava quando ia lá em casa com meu irmão, sabe? Eu não sei onde estava meu irmão, eu não sei onde estava minha mãe nesse momento. Eu só lembro que ele me levou para uma despensa onde a minha mãe fazia quitandas para vender, salgado, cosquinha. Lá nessa despensa tinha um fogão individual dela, fora da cozinha. E esse rapaz me chamou, vem cá e tal, e vamos ali. E me levou para essa cozinha lá, essa despensa. E infelizmente eu tenho essa imagem péssima de que ele pôs a mão em mim, mandou eu ficar de boa, sossegada, não temer, não. E ele me convenceu, ele entrou na minha mente lá, naquele momento, naquele dia, naquele cômodo. E quando ele trouxe a mão, eu vi os dedos dele sujos de sangue. E eu perguntei pra ele, por que você tá com o dedo sujo de sangue, né? Ele disse pra mim assim, não, é porque meu dedo tá cortado e aí abriu aqui o cortinho e sangrou e tal. E eu tenho certeza que aquele dia ele me abusou. E na inocência de criança, não contei pra minha mãe, eu não lembro se ele me chantageou, não posso falar. Mas só que isso me fez me ligar muito no meu pai, sabe? Não sei se é por causa que eu tinha meu pai como, por ele ser um homem e por ele ser meu herói, e ele ia me defender de outros se tivesse. Eu não sei o que minha consciência falava comigo naquela época. Eu sei que eu era muito, muito meu pai era tudo, meu pai sempre foi tudo ali pra mim. Minha mãe eu quase não lembrava, porque minha mãe me perdoa por eu estar falando isso, não precisa de doer nela não, que hoje eu vejo diferente. Eu gostava demais de ir pra fazenda, mas eu não podia viver lá com ele, porque minha mãe e meu pai moravam separados. Era casado, mas meu pai vivia na fazenda e minha mãe. Poucas lembranças eu tenho do meu pai e minha mãe junto. As lembranças que eu tenho é só que quando meu pai ia pra cidade, era briga, sabe? Meu pai era muito ignorante, ele era bruto, minha mãe sofreu muito na mão dele. Mas eu amava ele do mesmo jeito, isso pra mim não fazia diferença. E aí dava dia de fim de semana, que eu não tinha escola, eu dava um jeito, minha mãe, se eu não me engano, me punha no leiteiro, meu irmão ia comigo, me levava, nós ia passar o fim de semana, era maravilhoso demais. Ó o tempo que podia voltar, mas volta, né? E aí eu lembro muito do meu pai, dos braços do meu pai, do carinho do meu pai. Da minha mãe eu não lembro muito, eu não lembro do colo dela. E eu acho que por isso eu trouxe comigo, sabe? Acho que um rancor de alguma coisa, uma revolta. E eu cresci, Deus permitiu que a gente casasse. Nunca fui muito de conversar com a minha mãe sobre quaisquer coisa. Com meu pai eu era mais aproximada, né? Sempre eu tinha mais liberdade de falar com meu pai do que com a minha mãe. E trouxe isso pra minha vida só pra mim. E Deus sabia. Pra quem me conhece, já sabe, mas pra quem não me conhece, eu morava em Rio Verde, hoje eu tô em Itapuranga. Eu morava em Rio Verde, lá eu era feirante. Eu plantava minhas verduras na minha horta. No início não, no início eu trabalhava com meu pai na mesma horta.
A gente, com muita luta, conseguimos comprar um carro, um primeiro carro, para transportar as verduras. E eu sem carteira, mas sempre doida, sempre acelerada. Eu consegui dirigir sozinha, sem habilitação nem nada. E eu meti a cara no mundo, né? Ajudando eu e meu pai, nós dois. Deus o tenha. E até nisso foi a causa da minha entrada aí no mundo, né? No mundo da escuridão. Mas ele sempre unido, sempre junto, sempre tudo. Eu sempre estava junto, estava com ele. Um certo dia, lá nos meus 30 anos, 29 anos, eu cheguei na horta do meu pai à noite. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de álcool. Seu Jaime Carneiro dos Santos, abençoado meu pai. Mesmo com os erros, mas Deus perdoou ele, eu tenho certeza. Ele é querido por Deus, eu tenho certeza. Cheguei lá um dia de noite na horta, na primeira horta que ele até morava, que era dele. Ele que fez até o barraco que ele morava. Hoje na mão da minha comadre, do meu compadre Ailton e comadre Diane. Tô com muita saudade deles. Mas a hora vai chegar, a hora de eu voltar e de a gente sorrir junto por coisas passadas, que foi bom. E esquecer de outras que não vem ao caso na vida, né? Que é melhor você deixar lá na gaveta, guardadinho lá, pro bem de todos, né? Mas é isso aí. Também conheci eles pelo meu pai. Aí tá, a horta lá, a horta do bairro Martins, pra quem conhece Rio Verde. Um dia meu pai bebendo, frevando, porque ele gostava demais de beber e tudo pra ele era festa. Ele comprava um litro de pinga e pra ele já era uma festa. Que ele era muito alegre, ele era muito transmitidor de energias, sabe? Não, ele não tinha momento ruim com ele. Pra com minha pessoa, pra com minha filha, eu, né? Também. E nesse dia, eu cheguei lá à noite. Desculpa, gente. Eu, de longe, desci do carro e avistei um rapaz, um cara, lá dentro lá da horta, aquela bagunça. Meus sobrinhos estavam lá, o Micael. Não lembro se tinha outros, mas Micael e Michael são meus maravilhosos sobrinhos, que eu amo demais da conta, que eu brigava, eu comprava qualquer briga por eles. Meus filhos também estavam lá, o André Luiz, que a mãe ama demais. Desculpa pelas minhas falhas. E imediatamente eu olhei, avistei, virei pro meu pai e abri minha boca de uma forma errada, que com certeza ia ter castigo para aquilo, sabe? Eu não sabia no momento, as coisas vêm sem pensar, e as coisas sem pensar que você fala, elas voltam contra você. Então, tome cuidado com a língua. Tome cuidado com o abusar de uma pessoa com palavras que vão contra as regras da igreja, que é contra a regra de Deus, da palavra. Porque as palavras têm poder. As palavras têm poder. E elas rodiam, mas elas é como se fosse um birimbau.
Berimbau, que o som bate e volta. Eu desci do carro ali e imediatamente abri a boca falando pro meu pai: pai, o que essa pessoa, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Pai, eu não quero esse noiado aqui, pai. É difícil, mas eu falei. Eu humilhei uma pessoa aquela noite, no meio de gente, no meio de pessoas, sabe? Mesmo que eu estava só guardando meus filhos, meus sobrinhos, mas não tem desculpa para um erro, para